Obrigado, Léo. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Neemias, capítulo de número 3. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muita gente faltou hoje, né? Eu percebi geralmente quando a gente fala o recado no domingo, falou quinta-feira, culto, tal, o pessoal vem. Se não passar o recado, o pessoal não vem. Ou de dia eu mando no grupo da igreja, né? Hoje tem. Eu passei domingo, eu saí da EBD, fui para casa, e eu não sou de fazer essas coisas. Eu fiz um vídeo, mas deu um trabalho para fazer um vídeo, que era 1h mais ou menos que eu fui acabar. Chamando o pessoal para o culto de domingo mesmo, pastor. Só que eu fiz um vídeo animado, sabe aquele que está na moda lá? O pessoal pega a imagem sua e faz de você um bebezinho, como se você estivesse falando um podcast, aí você grava o áudio, eu fiz. Só que ficou animado, aí eu fui pôr no grupo da igreja. Aí nossa irmã Juliette tinha perdido seu pai, está tudo lá, meu sentimento. Eu falei, como é que você põe um vídeo alegre agora? Passei, eu falei, eu vou fazer quinta-feira. Só que aí dá um trabalho para fazer. Dá um trabalho porque eu sou velho para essas coisas, né? Pessoal que é mais jovem, é facinho, eu não consegui fazer hoje. Mas que bom que você veio. Nós estamos juntos aqui para receber a palavra de Deus. Antes de ler, eu quero cumprimentar aqui, ó, a Giovana e o Rafael. É esse casal abençoado aí? Aí, na frente da família do pastor Jorge, os visitantes. Eu estive conversando com eles ali antes do culto. Cheguei lá e falei, ei gente, vocês conhecem alguém? Né? Passaram na frente, decidiram entrar. E me alegrou muito a resposta deles. Eu falei, pastor, não fomos convidados por ninguém, mas outro dia eu estava passando na rua, uma mulher me entregou um papelzinho. Eu falei, como que é esse papel? É preto, a escrita tem branco, a amarelo, é nosso mesmo. Eu falei, então, eu li, não foi? Eu li, na hora que eu estava no ônibus, pus dentro da minha bolsa. Aí a gente estava conversando hoje, falou, vamos para uma igreja? Vamos, que igreja? Lembra daquela que tem um papelzinho na sua bolsa? E vieram aí. Que Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos visitantes? Sejam bem-vindos, viu? A casa é do nosso Pai. Falei para eles, posso falar isso lá em cima então? Pode. Então, eu estou com a autorização deles para falar. Que Deus abençoe, viu? Muito bom recebê-los aqui. Neemias, capítulo de número 3. O verso é o de número 28. Nós estamos na série sobre as portas de Jerusalém que foram reconstruídas. E nós estamos na 8ª porta hoje. O capítulo 3 de Neemias fala das 10 portas. Na verdade são 12, mas 2 estão lá no capítulo 12 de Neemias. Então nós não vamos falar dela agora. Só contextualizando os irmãos, os visitantes. Porque nós estamos na verdade em uma série sobre Neemias. E dentro da série de Neemias abriu uma minissérie falando das portas. Que não é tão mini, porque são 10. Então são 10 quintas-feiras. Nós estamos na 8ª hoje. Então nós vamos, faltar mais 2 quintas-feiras e depois a gente segue Neemias. Quando chegar lá no capítulo 12 a gente fala das outras 2. Amém? Hoje a 8ª porta, verso de número 28 de Neemias, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Para cima do portão dos cavalos. Você pode repetir comigo? Portão dos cavalos no 3? 1, 2, 3. Portão dos cavalos. 1, 2, 3. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Eu sei que a maior parte das versões está a porta dos cavalos e é a mesma situação. É de conhecimento de todos que esses reparos precisaram ser feitos depois do cativeiro que Jerusalém, que Israel passou. Lembra do profeta Jeremias, que ele fala... Ele é conhecido como profeta chorão porque o Senhor entregava a mensagem para ele passar para o povo no sentido de se arrependa, porque se vocês não se arrependerem, vocês vão ser levados cativos e vai ser destruída a cidade. Só que ele via que o povo não recebia a mensagem dele, não aceitava a mensagem.
E ali ele se lamentava porque ele sabia que era Deus que estava avisando, porque Deus falava com ele e ele falava com o povo. E ali ele é tido como um profeta chorão. E é interessante nós observarmos, porque coloca na tela para mim, fazendo favor, Diogo, Jeremias mesmo, capítulo 31, ele já profetizando, explicando, entregando a palavra de Deus ao povo, e dizendo que haveria restauração, quando ainda nem tinha sido destruído. Mas ele está falando, ó, vai ser destruído, mas vai haver restauração. E algumas portas, nós citamos algumas aqui. A porta do vale ele cita, mas a porta dos cavalos ele também cita. Jeremias capítulo 31, verso 40. Ó, todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos, para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Isso estava sendo antes de ser destruído, e foi destruído depois dessa palavra, porque ele já estava profetizando que seria restaurado, e aí sim não seria mais destruído. Se você for ver, nós viemos de uma série, e vimos todas as portas, cada uma no seu simbolismo. Eu estava passando essa semana em um momento com Deus, e pensando nessas coisas, eu falei, poxa, eu não sei se você é que nem eu, mas muitas vezes eu me pego na oração tentando entender a mente de Deus. É impossível, eu sei que é impossível, eu sei que eu não vou conseguir, mas eu pego. Porque Deus, até o tempo de Deus é diferente do nosso, você sabe disso. Com Deus ele trabalha na eternidade, não é nesse tempo cronológico nosso. E quando você dá uma estudadinha rápida na eternidade, você começa a entender que Deus, ele não esteve no passado, ele está no passado. O fato dele estar hoje no passado não impede que ele esteja hoje no presente conosco. E o fato disso não quer dizer que ele vai chegar no futuro como nós, não, ele já está também no futuro. Aí explode a cabeça. Para nós humanos é coisa de explodir a cabeça, se você parar para pensar isso. Eu não quero, quem sabe outro dia a gente pode pegar um negócio, porque aí a gente gasta uma série só com isso. Mas eu tentando entender a mente de Deus, eu falei, poxa Deus, mas ainda mastigando sobre a porta da semana passada, que é a porta das águas, e nós falando da palavra, que as águas, nós vimos na Bíblia, um monte de versículo, tudo falando o significado das águas na palavra do Senhor, e falando de para purificar, para alimentar, e entendemos que é a palavra. E quando chega na porta que simboliza a palavra, pastor Jorge, Deus não permitiu que ela fosse destruída. Falei, poxa Deus, o Senhor sabia que eu ia pregar lá em 2025 na igreja e falar sobre isso, porque encaixa certinho. Porque o que nós entendemos, todas as portas precisam ser reparadas, exceto uma, a porta da palavra. Por quê? Porque quando eu chego diante da palavra, não é a palavra que muda, sou eu que mudo. Nós falamos disso a semana passada e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, poxa, Deus sabia que eu ia ter que pregar isso um dia e já deixou registrado, porque Deus está na eternidade, Ele já tem tudo na mente. Então a mente de Deus, se eu parar para pensar nisso, vai explodir a minha cabeça. E eu não quero que explode sozinho, por isso que eu logo solto a semente e explode sua cabeça junto comigo. Mas vamos chegar aqui na porta dos cavalos. Eu quero ser o mais simples possível hoje, de verdade mesmo. O que é a porta dos cavalos, historicamente falando? Era uma porta que os irmãos que estão acompanhando a série sabem, Jerusalém, a cidade, tinha a muralha em volta da cidade que protegia toda a cidade. Nessas muralhas de espaço em espaço tinha várias portas, 12 ao total. Hoje ainda existe, e hoje são 8 portas. Mas essas portas tinham cada uma o seu significado, cada uma a sua importância, cada um o seu simbolismo para nós hoje. E chegamos hoje na 8ª porta, a porta dos cavalos. Lê o versículo, dá um desespero, fala o que vai tirar desse versículo. Mas vamos ver o contexto histórico.
Nós temos uma porta que é conhecida como porta dos cavalos, por quê? Porque era a porta que passava realmente a cavalaria. Eu não sei se você já viu filmes ou assiste as séries da Record. Eu não tenho nada contra, mas eu não assisto. Não é porque sou mais santo, é porque realmente para mim eu não tenho muito esse interesse. Às vezes alguma coisa específica, talvez eu procuro depois no YouTube, para entender como forma de estudo, mas se você vai assistir televisão à noite, antes assistir uma série que está falando da Bíblia do que assistir uma novela em outro lugar. Então não é nada contra não, fica tranquilo. Mas geralmente quando os filmes, e creio eu que essas novelas da Record também, ela vai passando, às vezes a cidade vai entrar em guerra. E aí o que acontece? Tem aquela cerimônia, o pessoal saindo de cavalo para a guerra, as famílias, aquele negócio do lado. Era por essa porta que isso acontecia. Era uma porta que ela ficava próximo ao templo e ao palácio. Por quê? Porque ela precisava ter um acesso fácil ao rei e aos comandantes. E não apenas ao rei e aos comandantes, e também aos sacerdotes. Era uma porta que, se você passar a pé sozinho, podia ser perigoso, porque passava-se muitos guerreiros por essa porta. Eles entravam, às vezes estavam lá fora, saía o rei ou o comandante do exército, passava as instruções para a guerra, e eles saíam com seus cavalos para a guerra. Por isso intitulado, quando se vai falar as portas, essa, nós já vimos a porta das ovelhas. Nos animais, acho que até agora foi ovelhas, peixe animal, não sei, cavalos. As outras eram outros nomes. Tem porta do esterco, porta do vale, enfim. Cavalo, quando nós vamos ver na palavra do Senhor, ela nos traz um significado. De quê? De guerra. O Senhor quer falar hoje com pessoas que estão enfrentando guerras. Eu não preciso ser um adivinho e nem falar que eu estou recebendo uma revelação do céu, que eu seria hipócrita, porque crente vive guerras. Vou falar, Deus me falou que tem gente aqui, irmão, é chover no molhado. Crente vive guerras. Eu não sei se você é que nem eu, mas às vezes a gente passa uma semana mais tranquila, 2 semanas mais tranquila, e eu já começo a ficar preocupado por estar tranquilo, porque fala, não é normal. Tem coisa grande chegando, de bênção? Não, se eu estou muito tranquilo, tem coisa que se prepara, cara, porque não é normal. A nossa vida é vida de guerra. Tem vitórias, tem Deus nos abraçando, tem refrigério, tem. Mas a vida do cristão é vida de lutas, é vida de guerras. Outro dia eu estava vendo o pastor Lucinho Barreto, ainda fizeram um corte e viralizou, ele falando assim, eu falei, não sei se a sua vida é igual a minha, mas quando eu saio de um problema tem outro, quando eu saio de um problema tem outro, aí de repente antes de eu acabar um já está chegando outro, está chegando o terceiro, eu tenho vontade de distribuir senha para os meus problemas. Ele falando, eu vou distribuir senha, para ver, calma que ainda não chegou a sua vez. A nossa vida é assim. E faz parte. Isso não significa que Deus nos abandonou. Isso não significa que nós estamos sozinhos nessa guerra. Isso não significa que nós estamos em rebeldia. Eu sei que muitas vezes Deus corrige, mas nós muitas vezes temos aquela sensação, não, essa luta é pelo pecado que eu cometi. Não, Deus permite luta. Vida de crente é vida de luta. E não só de crente, a nossa vida na terra é vida de luta. Vai conversar com o não crente também, para você ver se ele não passa dificuldades, se ele não passa por portas fechadas, se ele não passa por divórcio, se ele não passa lutas com filhos rebeldes, se ele não passa lutas no seu serviço, se ele não tem depressão. Não precisa ser crente para viver essas coisas. Muito pelo contrário, o crente tem uma vantagem, porque ele tem um Deus que está ajudando, que está direcionando. Mas a nossa vida é essa. E o Senhor nos trouxe hoje para falar um pouquinho sobre guerra. O que fazer diante da notícia que eu estou em guerra? Da notícia de que o meu inimigo está se levantando contra mim? Eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Uma, fico trancado no meu quarto, achando que ele não vai chegar lá.
Outra coisa que eu posso fazer é me levantar e fugir. A palavra do Senhor nos fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Outra coisa que eu posso fazer é levantar e ir para a guerra. Mas o Senhor nos trouxe hoje para falar que existe algo a fazer também antes de se levantar e ir para a guerra. Porque muitas vezes nós estamos guerreando, nos achando forte, nos achando sábio o suficiente. Eu sei resolver situação, eu sei resolver meus problemas, eu sei resolver as guerras, eu já venci muitas guerras, e eu sei que você já venceu muitas guerras, senão você não estaria aqui hoje. Estamos em adultos, as crianças já foram para a salinha. Então adultos, para chegar na fase adulta, já venceu muitas guerras. O grande perigo é o fato de eu vencer uma guerra, se eu não for humilde, não entender a minha dependência de Deus, me faz achar que eu sou forte o suficiente para encarar outras guerras. Pastor, o que você está querendo dizer com isso, pastor? A porta dos cavalos, ela servia para que, quando uma guerra estivesse instaurada, antes dos guerreiros irem para a guerra, eles iam para a porta dos cavalos, ali o rei vinha, daria instrução para a guerra, e aí sim, depois de ir até a porta dos cavalos, receber a instrução do rei, do que fazer, como fazer, quando fazer, qual seria a estratégia da guerra, aí sim eles estariam preparados para sair para a guerra. Não é suficiente ir para uma academia e ficar forte. Não é suficiente ir para uma academia e treinar uma arte marcial, falando de guerra comum. É lógico que a gente traz para o espiritual, mas calma que a gente chega lá. Porque o cara que vai na academia, o cara que aprende a arte marcial, o cara que já sabe um pouco de estratégia de guerra, tende a ir para a guerra sem passar pela porta dos cavalos e receber instrução do rei. Aí ele está lutando a sua guerra. E tem um hino que fala: assim que eu luto minhas guerras. Eu estou muito crítico com os hinos. Você manda, não, pode ficar tranquila, velho. Ah, canta, você está com o microfone aí. Verdade, já estava pegando. Assim que eu luto minhas guerras, Evelyn, me ajuda. YouTube não vai parar não, em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras. Você conhece? Assim que eu luto minhas guerras. Aí o hino fala 500 vezes isso, não é? Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. A grande questão é que às vezes a gente vai para a guerra sem ele. Está entendendo? Aí nós olhamos e falamos: Deus, mas eu não estou parado. Deus, mas eu não estou acomodado. Por que que as guerras, o inimigo está se levantando e parece que o inimigo é mais forte, e eu não estou conseguindo e estou sendo derrotado? Por quê? Parece que eu estou cercado. Só que se eu não passo na porta dos cavalos para receber a instrução do rei, ele não tem compromisso de me guardar nessa guerra. Está entendendo? Faz sentido para você? Antes de ir para a guerra, o que é isso então? É vir aos pés da cruz, buscar o seu relacionamento com Deus. Porque se nós olharmos mesmo, nós vamos chegar diante do inimigo e nós nos acharmos fortes o suficiente. Põe uma coisa na sua cabeça: nós não somos fortes o suficiente. Quem vem, nós vamos vencer todas as guerras, sim, mas não sozinho. Se eu não estiver junto com o exército e recebendo a instrução do rei na porta dos cavalos, é muita porta que faz de vez em quando dá uma bugada na cabeça. A porta dos cavalos, se eu não tiver a humildade de falar: não, eu já venci muitas guerras, essa aqui parece fácil, mas antes de eu ir para ela, eu vou ouvir o que o rei quer falar. Eu vou esperar o rei sair para falar e dar instrução, não vou ser que nem louco guerreando não.
Mas tem guerra, não dá para esperar o rei. Dá sim, porque sem instrução do rei, eu chego na guerra e sou derrotado. Reparar a porta dos cavalos significa olhar para a nossa realidade, as lutas, as fraquezas, ser humilde, reconhecer as nossas fraquezas, e antes de se levantar para lutar, ir aos pés da cruz e receber a instrução do rei. Essa é a questão da porta das guerras, da porta do cavalo. Outra questão, o fato de eu ir até lá mostra que eu não estou passivo nessa guerra. Como assim? Nós podemos fugir de uma guerra, nós podemos ficar escondidos, mas o fato de eu me levantar, falar, tem guerra acontecendo, o inimigo está se levantando, e eu me levanto e vou até a porta do rei, mostra que, Deus, eu estou pronto para a batalha, conta comigo. Na verdade é uma oração que nós temos que fazer todo dia pela manhã, na hora que acorda. Deus, eu sei que o diabo está preparando coisas para mim esse dia, porque eu não sei se você sabe, mas o diabo, ele prepara coisas para você no dia. Ele sabe qual é seu ponto fraco, ele sabe qual é aquilo que ele tem mais chance de ver. Não pensa que o diabo é alguém que chega aleatório e acorda de manhã e fala, nossa, pastor Marcelo, estou conhecendo ele agora, vamos ver qual que é. Não, ele já sabe todos os nossos pensamentos, não é porque ele lê, mas é porque ele conhece a gente, já sabe qual é a tendência de nós pecarmos, errar, vacilar. Então nós acordamos de manhã e nós precisamos fazer oração. Deus, me ajuda a ser sensível espiritual para entender, quando na verdade não é uma boa oportunidade que eu terei, mas é uma brecha que o diabo está preparando. E outra coisa é, Deus, na hora que o Senhor quiser fazer alguma coisa, na hora que o Senhor estiver na guerra e precisar de um soldado, me encontre aqui. Mas cuidado, porque Deus ouve oração. Cuidado, porque Deus ouve e responde. Eu lembro um dia que eu fiz essa oração, já falei um monte de vezes, falei, Deus, eu vou parar de fugir do chamado do Senhor. Em um mês eu estava pastoreando a igreja. No outro dia eu comecei a orar, falei, Deus, vai mais devagar, vai com calma. Falei, não vou fugir, Deus, não vou fugir. Aí Deus falou, tá bom. Na hora que foi ver, já tinha assumido a responsabilidade. Aí depois vai querer entregar um monte de vezes, mas já era, Deus chamou, acabou. Cuidado que Deus responde. Mas a questão é, a nossa vida é uma guerra. O diabo preparou para o seu dia campos minados. Entenda, tenha essa consciência. Nós acordamos de manhã e no caminho para o meu serviço, do serviço para casa, da casa para onde eu for fazer alguma coisa, chegar na igreja e voltar a dormir, tem um monte de campo minado que o diabo já preparou. Você está em guerra e não está nem percebendo. É ali que a gente se estressa. É ali que a gente acorda animado, ora, canta, está feliz, mas na hora que chega na hora do almoço já está estressado, já está bravo, já está desanimado. Aquela energia que recebemos no culto com o testemunho do Léo no domingo, chega na segunda-feira à tarde e parece que já esgotou. Por quê? Vai pisando nos campos minados e saiu para a guerra sem passar na porta dos cavalos, receber a instrução do rei. Não é não ir para a guerra, mas é receber a instrução do rei antes. Quando nós vamos entender isso, nós percebemos que muitas guerras nós temos pego com a nossa própria mão. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar, você já tem guerra suficiente. Olha para essa pessoa de novo e fala, para de pegar a guerra com a sua mão. Isso é não, olha agora sem risadinha. Sem risadinha, cara de bravo, cara de profeta tem cara de bravo, né? A gente dá risada aqui pregando e tal, mas profeta não chega dando risada, profeta é cara de bravo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e mesma coisa, para de querer pegar guerra com a sua mão. Você já tem guerra suficiente. A gente descontrai, mas é sério. Pastor, como que eu pego guerra com a minha mão? Eu me levanto e eu sou forte. Eu não preciso de Deus. A gente não tem coragem de falar que não precisa de Deus. Ninguém tem coragem de falar, mas nas atitudes que nós fazemos, nós dizemos.
Não é? Para aí, lembra dos seus últimos 10 problemas aí. Não, pastor, vai dar uma depressão. Como que você começou a resolver esses problemas? Foi no joelho? Ou foi tentando se levantar e resolver na força do seu braço? Confiando na sua habilidade de vencer a carne. Confiando na sua habilidade de conversa, de resolver na conversa. Confiando na sua habilidade de resolver problemas. E aí na hora que vê que não dá, aí eu vou até Deus. Por quê? Porque explodiu, já arrebentou. Poderia ter sido evitado muitas coisas. Mas sabe o que eu acho interessante? Quando nós vamos ver a porta, e aqui eu já caminho para o final. Hoje eu quero ser bem direto mesmo. Eu estou nesse negócio, eu quero mais 10 tópicos de pregação. É um tópico para você entender e tá bom. Senão não adianta. Você chega no terceiro, eu não lembro mais qual que é o primeiro. Mas sabe o que é interessante? Nós vamos ver as portas e tem todo tipo de gente que está reconstruindo as portas. E nós vimos alguns aqui os significados. Eu comecei falando significados dos nomes dos homens. E eu observei aqui que as 10 portas que estão no capítulo 3 têm nomes de pessoas. Essa não tem. Não tem nome de nenhum, pode procurar aí. É só esse verso que nós lemos. É o verso 28. Fala a função deles, mas não fala o nome. Alguns falam nome até dos pais nas outras portas. E você vai ver que é significado. Por exemplo, os sacerdotes que foram reconstruir essa porta, eles reconstruíram a porta das ovelhas. Por que os sacerdotes reconstruíram a porta das ovelhas? Porque a ovelha entrava por ali para ir para o sacrifício. E quem fazia o sacrifício? Os sacerdotes. Se nós vamos trazer por essa lógica, a gente chega na porta dos cavalos, e quem deveria reconstruir a porta dos cavalos? Os guerreiros. Concorda comigo? É a porta, não é os cavalos que iriam reconstruir a porta dos cavalos, os guerreiros. Por quê? Porque é a porta que passava os guerreiros para a instrução da guerra. Mas na frente da porta dos cavalos morava o sacerdote. Verso 28, ó. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Na frente da guerra, na frente da porta das guerras, tinham os sacerdotes. Sabe o que eu entendi isso aqui, orando hoje cedo, falando com Deus aqui na igreja? Estamos tendo oração na igreja, tá, gente? Acaba amanhã, das 7 às 9 da manhã. Estava falando com Deus aqui, falando, Deus, mas espera aí, não era guerreiro que era para reconstruir essa porta? Aí sabe o que Deus trouxe ao meu coração? Se as guerras fossem materiais, poderia ser guerreiro. Mas as guerras que nós estamos lutando não são guerras materiais. Não são guerras físicas. Pastor, mas a minha guerra é material sim. Por quê? Porque eu estou numa crise financeira, isso é material. Pastor, a minha guerra é material sim, porque eu estou numa crise no meu casamento, isso é material. A gente tem a tendência de achar que o que é guerra espiritual? Eu ter visão de um monte de coisa, eu perder noite de sono, eu ter talvez uma enfermidade, umas dores, e aí você vai no médico, e o médico olha e fala, você não tem nada? Aí a gente vai entender, fala, então é guerra espiritual. E aí o que é guerra material? Crise financeira, crise no casamento, crise com os filhos, uma enfermidade que eu tenho mesmo, que o médico sabe que está precisando fazer tratamento, ou às vezes é uma enfermidade que para os médicos não tem cura, mas ele diagnosticou, e aí nós achamos que isso tudo é guerras materiais, e é por isso que nós tendemos a lutar as nossas guerras com o nosso próprio braço. Porque se eu estou vendo a causa do problema, eu acho que eu tenho capacidade suficiente para resolver esse problema. Logo antes de eu ir buscar a Deus, receber instrução de Deus, de como Ele quer que eu resolva esse problema, eu já sei. Eu sei o remédio que eu tenho que tomar, eu sei o psicólogo que eu preciso ir, o psiquiatra, eu sei o médico que eu tenho que ir, eu sei como fazer, a causa é visível. Deus te trouxe hoje aqui para falar, essas guerras que nós temos, são tudo que se vence no campo espiritual.
Experimenta ir para a oração. Experimenta ir para o jejum. Nós somos aqui uma igreja que ora, que jejua e que lê a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus. E eu venho falando isso aqui desde o começo do ano, pautada nesse tripé que mantém a igreja em pé. Aí você vai me falar aqueles crentes Santa Rui, não é, quem mantém a igreja em pé é Deus, não ora, não jejua, não busca conhecimento da palavra, você vai chegar perto de Deus como? Vai conseguir vencer como? Você vai falar santidade, tá? Tenta viver em santidade sem ter uma vida de oração, de jejum e de conhecer a palavra de Deus, tenta para você ver. Nós precisamos entender que as nossas guerras não são carnais. Está lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 10, verso 3 e verso 4, Diogo, por gentileza. Perdão, 2 Coríntios 10, verso 3 e verso 4. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e verso 4. Você vai ver que as nossas guerras, sim, nós temos muitas guerras, estamos em muitas guerras, mas as nossas guerras não são guerras carnais. 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 3 e verso 4. Tem aí? Está difícil, 10, verso 3 e verso 4, qualquer coisa eu abro aqui. Olha lá. Porque embora andemos na carne, o andemos na carne não é o linguajar gospel desse século, que é, você está na carne, irmão. Né? A gente não tem esse ditado, você está na carne. Às vezes a gente mesmo se avalia na carne, tipo assim, ixi, peguei ar com pessoa no trânsito hoje, estou na carne. Não, ele está falando assim, andemos na nós, ainda, embora nós andemos na carne, nós somos seres humanos. Não lutamos segundo a carne. Verso 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Nós andamos aqui em carne, mas as nossas guerras não são carnais. Nós precisamos entender isso. De um tempo para cá, a igreja tem comprado muita briga com política, com famosos, com grandes empresas, com grandes coisas, e é lícito falar, a igreja precisa se posicionar, isso é fato. Mas o que Deus tem nos trazido hoje a entendimento é, antes de ir para lá, passa na porta dos cavalos e vê o que Deus quer que fala, não sai falando de alegre. Nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, e Deus está falando, a sua guerra parece ser carnal, parece ser física, é por isso que está se desgastando demais. Sai um pouco de tentar resolver conversando, sai um pouco de tentar resolver na habilidade, sai um pouco de tentar ouvir conselho de todo mundo, e vai para o joelho ouvir conselho daquele que criou. Vai para o joelho ouvir conselho daquele que nos criou, que entende. O Senhor tem nos chamado, nós estamos em guerra sim, e quer uma notícia? Não é que a guerra vai acabar, é que vai piorar cada vez mais. Temos momentos de refrigério, de vitória, de luta, mas enquanto Cristo não voltar, nós estamos em guerra. E o Senhor quer nos fortalecer para essa guerra, então não saia para a guerra, não seja louco de sair para a guerra sem passar na porta dos cavalos. Pastor, a porta do cavalo estava destruída, pastor. Quantas guerras eu fui, e a porta do cavalo estava destruída, e eu não ouvia o rei falar, e eu ia para a minha guerra do mesmo jeito. Deus hoje está nos trazendo aqui o entendimento que essa porta precisa ser restaurada. Pastor, mas eu já estou numa guerra travada, eu já estou numa guerra ferrenha. Sabe o que você faz? Abaixa as mãos, abaixa as armas e vai para a porta dos cavalos.
Enquanto o rei não trouxer resposta, não saia de lá. Mas vai destruir tudo? Não vai. O que Deus tem para você, Ele vai te instruir. Se Ele não instruiu, não sai da porta dos cavalos. Se Deus permitiu o diabo destruir enquanto nós estamos na porta do cavalo, é porque Deus permitiu que ele iria destruir. Reparar a porta dos cavalos é se posicionar, é declarar para Deus: eu não vou para a guerra sem ouvir tua voz. E é entender que as nossas batalhas não são carnais. Ei, meu irmão, minha irmã, você que acompanha pela internet, sua briga não é com seu patrão. Ah, mas meu patrão está me perseguindo. Não é, mas essa guerra não é carnal. Não adianta você ficar com raiva dele. Estão me perseguindo no serviço. Essa guerra não é carnal. Não adianta você ficar chateado com essa pessoa. Estão perseguindo no ministério. A pessoa não adianta ficar chateado. Essa guerra não é carnal. Ah, mas meu relacionamento, meu casamento, a pessoa falou um monte de coisa. Essa guerra não é carnal. Para de tentar resolver no grito. Para de tentar resolver no conselho que recebeu da vizinha. Para de tentar resolver no conselho que recebeu do amigo de serviço. Vai para o joelho e espera Deus te direcionar. E aí você se levanta. Porque muitas guerras não são vencidas no grito, são vencidas no joelho. Lembra quando Deus chama os homens para cercar Jericó? Muralhas que passavam carros lá em cima. Bombas de hoje teria trabalho para destruir aquelas muralhas. Eles vão, recebem a instrução de Deus. E a instrução de Deus é: durante 7 dias, cada dia dá uma volta. Parece a festa dos tabernáculos que nós falamos outro dia, né? Tem ligação. No último dia, dá 7 voltas. Quebra os cantos e toca a trombeta. Que jeito louco de derrubar a muralha. Faz para você ver. Sabe por quê? Porque não é a habilidade deles, é o direcionamento de Deus. Quando você se dispõe a obedecer à voz de Deus, as muralhas que você lutou tanto para derrubar, se desgastou, elas caem sozinhas. Deus te chama essa noite para voltar para a porta dos cavalos. Como é que está aí? Que você está em guerra, eu não tenho dúvida. Eu repito, não é uma revelação, Deus está falando comigo que você está em... É óbvio. Como você tem lutado suas guerras? O hino eu procuro a resposta, eu não acho. Que ele fica falando um monte de vezes, assim que eu luto minhas guerras, eu fico, como? Só que sabe o que é a resposta? Eu vou falando aqui e a resposta vem. Eu não acabei de falar que não é eu que luto? O hino não é para ter resposta. Olha, eu estou tendo a resposta do hino. Porque quando ele fala, eu estou cercado por ti, acabou. É tipo assim, assim que eu luto minhas guerras, como? Não lutando, sendo guardado por Deus. Só que precisa de fé, gente. Se ouvir barulho de bomba chegando, se ouvir barulho de coisa sendo destruída, e ter aquela paz que excede todo entendimento, falar: Deus ainda não falou para eu me levantar. Deus ainda não falou para eu abrir minha boca. Deus ainda não falou para eu colocar a mão nisso. Tem que ter fé. Só que Deus nos chamou para andar pela fé, não por vista. Se coloque em pé. Ó. Sabe o que é interessante? As nossas guerras são tão espirituais, que você chega em Apocalipse, você vai ver que Jesus vai voltar aqui, para vencer as guerras por nós. E no que ele vem montado? Conhece a palavra de Deus? Jesus vai voltar. E no que ele vem montado? Coloca para mim, Diogo, Apocalipse 19, verso 11. Olha, foi rápido, gente.
Vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Jesus vai vir num cavalo, para consumir, para vencer as guerras por nós. Eu sempre falo, tudo chega nele, né? Não tem como. O Senhor nos chama essa noite, fecha seus olhos. Não vai ter depressão não, mas pensa na sua luta que você está tendo dificuldade de vencer. É alguém que talvez você está preocupado, fala, Deus, essa pessoa precisa se converter. Antes de evangelizar, você foi para o joelho? O que é? É financeiro? É relacionamento com alguém? Casamento? Pais e filhos? Qual que é a luta que está te afligindo no momento? E o que você tem feito para ver? Pastor, mas eu tenho lutado demais. Tá, mas você está lutando pelo desespero ou porque recebeu instrução para essa luta? Talvez a gente anda cansado demais por tentar lutar e confiar na força do nosso braço. E aí sim o fardo se torna pesado, o jugo se torna pesado e a gente se sente cansado. E um cansaço excessivo, um cansaço além do que Deus preparou. E aí a gente vive uma vida tentando abrir mão de tudo, abandonar tudo, parar com tudo. Como você tem lutado suas guerras? O Senhor te chama essa noite e fala, filho, volta para a porta dos cavalos, vai para o joelho, vai receber instrução. Ah, mas se demorar para vir instrução, não lute na força do seu braço, você vai se desgastar demais. Não vai na força do seu braço, você vai cansar demais. E o perigo, a probabilidade de você ser derrotado é enorme. Não é apenas guerrear, é guerrear segundo a instrução do rei. E às vezes a instrução do rei é louca, tá vendo essa muralha? Toca a trombeta, quebra cântaro e dá umas voltas nela. Humanamente falando, mas não vai destruir, tá? Mas sai do humanamente falando e lembra que as suas guerras é espiritual. Quando você lembra que as suas guerras é espiritual e elas precisam ser vencidas no âmbito espiritual, você passa a viver pela fé e vai recebendo instrução de Deus, vai se tornando sensível à voz de Deus. E muitas guerras, talvez você não precise nem lutar. Lembra quando Deus fala com Moisés, falou, para, fica em pé e olha o livramento que eu vou te dar. E quando ele olha, está lá os inimigos se pegando um com o outro. Não precisou guerrear, não precisou entrar na guerra. O que ele precisou? Ouvir a voz de Deus, receber a instrução de Deus e obedecer essa instrução. Está pesado? Está difícil? Vai para a porta dos cavalos e coloca diante do Senhor. Fala, Deus, e aí? Pastor, mas eu peguei essa guerra com a minha mão. Já foi, tá? Mas Ele está lá pronto te esperando. Fica tranquilo, não se desespera. Ah, errou, até aqui eu errei. Tá, mas a partir de hoje, se Ele trouxe essa palavra e trouxe você esse culto, ou direcionou você a assistir esse culto, é porque Ele quer falar com você sobre esse assunto. Se você pegou guerra com a sua mão e hoje está desesperado, é tempo de restaurar essa porta. A questão de restaurar essa porta é, até aqui, saiu sem receber a instrução do rei, mas restaura a porta, vai receber a instrução do rei, depois você continua lutando as suas guerras.
Enquanto isso, não se assuste com o barulho da guerra. Não se assuste com os gritos do inimigo. Não se assuste com o barulho das armas. Fique sensível à voz de Deus. Com os olhos fechados, fale com o Senhor neste momento enquanto o louvor canta.